A história antiga tornou-se quase sinônimo do grande significado e influência do maravilhoso Império Romano. Estendendo-se por todo o continente europeu, e durante séculos, os romanos pareciam capazes de fazer praticamente qualquer coisa que eles pensassem, independentemente do desafio. Então, por que eles pararam onde pararam? Houve uma razão pela qual Roma nunca conquistou a Germânia? O fato de a Germânia nunca ter caído sob a coroa romana não foi inteiramente devido à falta de tentativa de Roma. Embora tenha havido um momento em que os romanos decidiram evitar a região, não foi esse o caso no início. Inicialmente, a Germânia era, na verdade, um alvo do Império Romano, depois de garantir a Gália. A população germânica diferia dos romanos. Eles não possuíam uma organização estatal do modo como os romanos conheciam, mas se dividiam em comunidades, investindo na caça, coleta, lutas, agricultura e combates. Possuíam uma forte conexão com a natureza e não tinham os colégios sacerdotais, como era comum na cultura romana. No começo, os romanos eram politeístas e os colégios sacerdotes em Roma eram dedicados a um ou mais deuses, como Sali, que cultuavam Marte. Outro sacerdotal muito importante foi a Comissão dos 15, cuja função era prover a história de Roma. Infelizmente não foi o que aconteceu, quando se trata de compreender a relação entre Roma e os germânicos. Sob o reinado de César Augusto por volta de 20 a.C., os romanos consolidaram seu poder na Gália e começaram a aumentar a presença militar em todas as terras da Renânia. Isso levou Augusto a começar a considerar a perspectiva de expandir ainda mais e conquistar a Germânia, embora ele tenha sido forçado rapidamente a repensar esse plano. Em 17 a.C., 3 tribos alemãs, Sicambre, Usupetes e Tectere, lançaram inesperadamente uma incursão através do rio em território romano. As tribos acabaram entrando na 5ª Legião Romana sob Marco Lólio e saíram vitoriosas, o que parecia assustar Augusto o suficiente para que ele sentisse a necessidade de interromper qualquer avanço para a Germânia. O objetivo agora era aumentar ainda mais a presença e o poder militar na Gália em primeiro lugar. Embora outra briga logo depois entre as tribos germânicas, Marco Lólio e seus homens finalmente empurrassem os invasores de volta para o outro lado do rio e forçassem um cessar-fogo. Nos anos seguintes, os romanos passaram a se esforçar mais para criar um ambiente mais estável e comandar a Gália militante. Em 13 a.C., Nero Cláudio Druso se tornou governador da Gália, mas foi rapidamente envolvido em uma rebelião. Anteriormente, Augusto tinha estabelecido uma nova cobrança de impostos, o qual tinha incomodado bastante os moradores locais. Não era responsabilidade de Druso ter que lidar com a retaliação, enquanto também trabalhava para construir uma nova cadeia de fortes ao longo da Renânia, em preparação para futuras expansões. O primeiro maior teste no novo reforço militar de Roma na região veio quando as tribos germânicas Sicambre e Usipetes retornaram para o território de Roma com outro ataque ofensivo. Druso coordenou no sentido de empurrar os ataques de volta e decidiu seguir eles ao longo do rio, para impulsionar sua própria invasão. Os romanos então saquearam as terras das tribos antes de continuar para a Holanda moderna. Depois seguiram a rota dos frísios e atacaram o Chauci, na Saxônia, antes de voltar para Roma. Um ano depois, Druso retornou para os caminhos que tinham conquistado, desta vez indo de Wessa para Ems e até os rios Elba, prosseguindo até a aproximação do inverno, cuja dominação dos suprimentos encerrou a campanha, enviando os romanos de volta ao seu próprio território.
Na medida em que eles tentavam retornar para casa, eles eram atacados mais uma vez pelo exército germânico e foram quase derrotados, sem nunca chegar à Gália. Em 10 a.C., Druso partiu em outra campanha e se organizou para capturar as terras de Chate e tribos germânicas vizinhas, por um curto período antes de abrir a trilha de expansão mais uma vez no ano seguinte. Na sua quarta ofensiva, Druso conquistou novo território e saqueou muitas cidades das tribos locais. Ele se espalhou pela fronteira de Roma na medida em que ele ia avançando, e quando finalmente era a hora de viajar de volta para Roma, ele tinha ganho uma impressionante reputação para si mesmo. Mas na estrada de volta, Druso caiu de seu cavalo e morreu um mês depois de uma infecção causada por um grave ferimento que ele manteve por causa da queda. Depois de Druso, Roma ainda tinha suas metas definitivas na Germânia. Seu sucessor, Tibério, rapidamente lançou suas próprias campanhas na Germânia e encontrou uma imensa fortuna enquanto ele continuava o trabalho de Druso. Segundo o estudioso romano Cassiodorus, que escreve sobre o século VI a.C., todos os alemães que viveram entre Elba e Renânia tinham se rendido aos intrusos romanos. Isso significa que não apenas Roma tentou conquistar a Germânia, mas o Império tinha sido muito bem sucedido por ter ido tão longe e consolidado sua autoridade, expandindo nos primeiros séculos depois de Cristo. Tibério continuou a explorar as terras da Renânia e começou a formar amizades com algumas das tribos germânicas. Isso deu a impressão de que Roma poderia facilmente continuar a expandir sua fronteira ao longo da Germânia, com pouca resistência. Tibério tinha muitas bases militares construídas e começou a demonstrar favores especiais para a tribo Cherusci, do qual o membro Arminius teria mais tarde um grande papel no que poderia acontecer para os romanos na Germânia. Por enquanto, Roma via as tribos germânicas como conquistadas, em sua maioria, ou então aliadas, além dos marcomanos. O historiador Michael McNally explica que esse envolvimento com o clima de pacificação ocorreu devido à escolha das tribos por se tornarem aliadas, além da opção de grande número de guerreiros germânicos em se alistarem como tropas auxiliares do exército romano. Embora uma larga escala ofensiva tivesse sido preparada para rebaixar os marcomanos e o seu rei Marobodo, os romanos tinham que abandonar esse plano para poder enfrentar uma revolta em Ilírico. Como Tibério estava agora ocupado com os balgãs, a liderança na Germânia foi dada para Públio Quintílio Varius, um político e general romano, que tinha ficado com apenas 3 legiões para comandar. Embora Varus não tivesse um completo conhecimento sobre ele, Arminius estava, na verdade, trabalhando para unir as tribos germânicas novamente e criar um ódio compartilhado contra eles e os romanos. Arminius era filho de Segimeros, líder da tribo germânica dos Cherusci. A proposta de Tibério ao pai de Arminius era que, em troca de apoio, o seu filho teria a oportunidade de crescer em uma educação militar e construir uma carreira no exército romano. Arminius foi para Roma com apenas 8 anos e conquistou uma boa reputação por sua força, disciplina e recebendo os direitos de cidadão romano. Arminius se uniu às forças romanas e participou de alguns combates, como a revolta na província de Panônia. Foi ali que ele começou a se compadecer da situação do povo na guerra, comparando-os com os seus no norte da Germânia. De qualquer forma, sua posição diplomática garantiu a confiança dos romanos. Não se sabe ao certo o que motivou a revolta dos armínios contra os romanos, mas muito se atribuiu aos seus primeiros anos em Roma, onde presenciou guerras brutais. Ao ver com os próprios olhos a situação de seus compatriotas, sentiu-se subjugado. Isso também não foi tudo. Conforme o verão foi terminando,
Arminius criou um falso rumor de uma suposta revolta ocorrendo em uma escala suficientemente grande para que a ação imediata de Varus fosse necessária. Na noite anterior à partida de Varus para subjugar a rebelião, o sogro de Arminius apareceu para avisar o comandante romano. Ele insistiu que Arminius não era confiável e que ele era responsável pela revolta que estava prestes a ocorrer. Varus rapidamente deixou de lado suas alegações e o acusou de agir em uma vingança pessoal contra Arminius. Com essa crença, Varus partiu no dia seguinte com Arminius ao seu lado, comandando ele em uma rota desviada, que ele alegou que poderia dar a melhor posição para a emboscada. Em algum momento do caminho, os homens se separaram, assim como Arminius, e supostamente iriam sair para ganhar apoio das tribos germânicas locais. Entretanto, ao invés disso, ele estava reunindo seu próprio exército que havia criado, sem o conhecimento de Varus. Um grande plano de guerra exige estratégia, e Arminius queria unir as pessoas certas. Arminius escolheu a floresta de Teutoburgo, porque no local não era um domínio romano. As florestas eram difíceis de penetrar e os caminhos muito estreitos. O clima de chuva também colaborava com o contexto desejado. Outro aspecto que dificultou a marcha dos romanos era a necessidade de ficar em uma floresta pantanosa, com trilhas muito pequenas, de bancos de areia. Normalmente, eles estavam habituados a marchar 6 ou 8 de cada lado, mas tiveram que reduzir o número. A companhia de mulheres e crianças, que levavam objetos e outros pertences para o acampamento, também tornaram o grupo mais lento. Foi nesse momento que Arminius juntou-se aos germânicos. Era uma tarde que findava o verão. Graças à pista oferecida pelo tenente Arminius, o governador tinha certeza que impediria qualquer revolta na região. Começou uma forte tempestade, que obstruiu a visão dos romanos. Em instantes, a marcha foi interrompida e iniciaram-se gritos aterrorizantes. Como eram muitos soldados, aqueles que estavam no fundo não conseguiram perceber, mas os primeiros romanos foram bloqueados pelos germânicos. De repente, diversos guerreiros germânicos surgiram e começaram a atacar com dardos e flechas que atravessavam a floresta. Não estava em quantidade reduzida, eram 30.000 combatentes. Em pouco tempo, os romanos entraram em desespero. O fiel conselheiro Arminius havia desaparecido. A Batalha da Floresta de Teutoburgo também ficou conhecida como o Desastre de Varus. Enquanto os romanos marchavam em uma estreita brecha de floresta, entre uma colina e um pântano, completamente fora de qualquer tipo de formação de batalha e mal se encaixando no espaço de 60 pés de largura, as tropas alemãs começaram a chegar ao local, inesperadamente. Os romanos estavam em uma maior desvantagem quando os alemães lançaram seu próprio ataque. O terreno não ajudava as tropas romanas, mas além disso, Arminius conhecia todas as estratégias, depois de ter sido criado em Roma, como um tributo aos reféns de seu pai. Ele sabia exatamente o que ele poderia e gostaria de fazer, e era uma etapa à frente em todos os tempos, com seu próprio comando. Os romanos foram rapidamente abatidos, com significativas vítimas, na medida que eles passavam as próximas 24 horas tentando desesperadamente ganhar força para revidar ou simplesmente escapar. Varus logo cairia sob sua própria espada, depois de reconhecer que ele não tinha outra maneira de fugir, sem se tornar outra vítima dos germânicos, e seus outros comandantes fizeram o mesmo ou foram abatidos enquanto tentavam fugir. As tropas romanas ficaram sem líder e rapidamente caíram em uma batalha unilateral e cruel contra as tribos germânicas. O conflito terminou com aproximadamente 15.000 vítimas e completa remoção de tudo que fosse proveniente deles na Renânia. Embora os sobreviventes das legiões romanas na Germânia tivessem conseguido impedir os armínios e suas tropas invadissem a Gália,
não havia nada mais para que eles fizessem na Germânia. Quando a notícia chegou ao Império Augusto, diz-se que ele ficou tão perturbado com a derrota que gritava sem parar: "Varus, devolva minhas legiões!", enquanto batia com a cabeça contra a parede. Ainda que existam muitas teorias sobre o porquê deste evento ter acabado com as ambições conquistadoras de Roma e Germânia, uma coisa é clara: Augusto não iria assumir o risco novamente. Seu herdeiro, por outro lado, faria. Ele enviou seu sobrinho Germânico para vingar as legiões perdidas, e certamente havia algum sucesso no início. Mas, depois de derrotar Armínios e sentir que havia buscado vingança suficiente, os romanos recuaram e decidiram permanecer do lado de Renânia. Com derrota anterior, cuja proporção fora devastadora e ainda assombrava as mentes das lideranças romanas, eles decidiram que os ganhos potenciais da apreensão de toda a Germânia não compensavam os riscos. Enquanto existe uma variedade de razões que devem contribuir para a nova crença romana de que a Germânia não ofereceu o suficiente para assumir os riscos, eles deveriam assumir a conquista para o que vale a pena. Não há dúvida sobre quando ou o que causou uma mudança tão repentina no pensamento. A rota da Batalha da Floresta de Teutoburgo deixou Augusto e Roma completamente atordoados. A traição de Armínios, a crueldade de Varus e os catastróficos resultados que levaram ao conflito foram suficientemente severos para abalar a confiança de todo o império. A crença orgulhosa de que Roma é invencível foi totalmente estilhaçada. Germânico fez sua parte para juntar os casos da melhor maneira, mas isso foi tudo que os romanos puderam suportar. Desse modo, já não valeria mais apenas conquistar a Germânia, e em vez disso, ela continuará a ser uma lembrança aterradora do pesadelo que suas tribos causaram com pouco esforço e inesperadamente.